Vamos falar um pouquinho da Carla Zambelli. Fazia tempo que eu não falava com a Carlinha. Então, o Supremo Tribunal Federal intimou a deputada Carla Zambelli durante a sessão de ontem no plenário da Câmara. A parlamentar é ré por porte ilegal de arma de fogo. Não, você não tinha porte, Carla, não é possível. Ela é ré por porte ilegal de arma de fogo. Zambelli afirmou que o oficial de justiça tentou entregar o documento na casa da congressista e também em seu gabinete. A deputada virou ré após episódio em que ela discute, se tiver imagens também dessa perseguição, e persegue um apoiador do presidente Lula com uma arma em punho. O que é isso? Mas o que é isso? A Kate Marrone? O caso aconteceu em 2022, às vésperas da eleição do segundo turno. É aquele negócio que o Bolsonaro diz: para de me ajudar, por favor, para de me ajudar, a eleição é daqui a pouco. Eu queria, então, começar ouvindo aqui. Vamos ouvir o nosso Wilson Pedroso. Olha essas cenas. Mas ela sacou essa arma sem ter porte? Aí eu tô estupefato. Fala, querido. Bom, fora que eu te digo uma coisa, hein? Desculpa, é o manual Robson Farnazzo, está aqui, é o manual o número 1 de quem faz um mínimo de curso de tiro. Se você sacar a arma, é para tirar. Exatamente. Porque senão, arrancam da sua mão e limam o cano. Por favor, Wilson Pedroso. Bom, primeiro que o oficial de justiça foi na Câmara porque tentou, junto ao gabinete, a residência da deputada e não foi atendido. Ela viu uma oportunidade, acessou a TV, a deputada estava dentro do plenário, foi na Câmara. Só que essa cena nos traz lembrança, porque a deputada teve a brilhante ideia de fazer justamente isso, de sair com uma arma dentro de uma padaria, com pessoas que não tinham nada a ver com uma confusão. Ela correu atrás de uma pessoa negra há dias da eleição do Bolsonaro, onde Bolsonaro precisava ganhar a eleição, precisava ter tranquilidade. Tanto é que Bolsonaro, por isso, rompeu relações com a deputada. Hoje a deputada se coloca impeachment, PL, mas ela tem um rompimento com Bolsonaro. Bolsonaro e a família não falam mais com Carla Zambelli por conta dessa atitude, que foi há dias da eleição. Não lembro se foi 1 dia, 2 dias da eleição, onde Bolsonaro estava em situação apertada, próximo de Lula, mas estava embicado para cima. Essa questão da Zambelli e do deputado Roberto Jefferson no Rio foram sepultamento da eleição do presidente Bolsonaro, e ele acredita nisso. Tanto é que rompeu relações com Carla Zambelli, e a Zambelli tem que pagar por isso, porque ela poderia ter acertado um tiro, dar uma tropeçada ali, porque você vê que ela está com a arma ali, que ela nem sabe direito como segura uma arma. Poderia ter tropeçado e poderia ter acertado um tiro numa pessoa que não tinha nada a ver com a confusão que ela passou, porque ela se sentiu ofendida, porque ela foi chamada de um termo em espanhol. Meu querido Robson Farnazzo, mas independentemente da cor da vítima, negro, branco, amarelo, índio, mameluco, cafuso, mulato, pouco importa, se a vítima está desarmada, se ela não representa uma ameaça para você, se é uma discussão, se ela já está do outro lado, dentro da padaria, já cessou a conversa, atravessar simplesmente para intimidá-la, foi realmente uma atitude muito infeliz. Se ela não tinha porte de arma, então infeliz ao cubo, não ao quadrado. E eu queria ouvir você, o quanto que isso aqui também impactou negativamente e atrapalhou a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Você sabe o que isso me lembrou, Capês? Você lembra do Tenório Cavalcante? O homem da capa preta, opa, né? Que tinha, ele ia com uma lurdinha, ele tinha uma isso me lembrou isso. Mas o triste, né? O triste de ver é o seguinte: o Tenório é coisa da época do Juscelino Kubitschek, né? Do Vargas, etc. A gente vê em 70 anos como a gente amadureceu tão pouco, né, no campo das ideias, porque eu acho que a política não é isso, né? Não é isso daí, é preciso ter maturidade, é preciso ter bom senso, olhar para frente. Porque quando você é um ente político, você sabe disso, você sabe melhor que eu. Ou, Capês, não dá quase nem para ir numa padaria.
você não se despe do cargo político. Você sabe que você vai sofrer provocações. Claro. Você sabe que você vai ter problema, você vai ser cobrado e uma série de outras coisas. Então, a gente começa a duvidar, né, da maturidade de determinados entes políticos. Eu não estou falando apenas da deputada Carla Zambelli, mas são outros aí com umas atitudes midiáticas ou grotescas, como essa daí. Eu acho que o eleitor brasileiro, ele não merece isso. Acho que a gente precisava ser poupado disso, né, no nosso futuro aí. Eu acho que pelo menos o Tenório Cavalcante, ele tinha um pouco mais assim de classe, né, um pouco mais era uma coisa mais discreta. E, meu querido, e o Tenório Cavalcante atirava. Esse era o problema. A Lourdinha funcionava. Baixada ali era bravo. Evidentemente que eu não sou desse tempo, Farinazzo. Nem eu, mas... Não, a gente era pequeno nessa época. Mas... Pode falar. Tem uma história do Tenório Cavalcante, inclusive no plenário da Câmara ele fez o ACM se urinar nas calças, apontando a Lourdinha para ele. Então... Não, o pai do Collor... O pai do Fernando Collor, ele matou um senador no plenário. No plenário, então, o Brasil já foi pra gente ver que não é difícil que uma cena lamentável como essa da Carla Zambelli termine em tragédia. Carla Zambelli, o professor fez uma pergunta para o Farinazzo aqui que eu também vou tomar a liberdade de responder. Não tenho dúvida de que esse episódio colaborou para a derrota do presidente Bolsonaro. Isso foi às vésperas da eleição e dentro daquele contexto de polarização, onde todos diziam que a turma do Bolsonaro era uma turma de malucos. Se alguém tinha dúvida que era uma turma de malucos, vendo cenas como essa, teve certeza e acabou entregando seu voto para outro candidato. Tem até um carrinho de golfe lá do outro lado da hora que voltar o vídeo, tá passando um carrinho de golfe ali atrás. O cara que levantou a camisa e saiu correndo ali. O senhor quer dizer que ele era uma infiltrada do PT, senhor Diego? Uma infiltrada. Eu não tô levantou a camisa para ver que não estava armado. Mas olha só, é o tipo de cena que se a gente exibir para alguém que não conhece da política brasileira, jamais vai dizer que se trata de uma congressista, enfim, em todo esse contexto. Agora tem um ponto que me chama muito a atenção, professor Capesi, que infelizmente acaba alimentando o discurso da polarização, o discurso de perseguição política, que é o fato do Poder Judiciário efetuar essa intimação da Zambelli durante uma sessão da Câmara. E a Zambelli aproveitou desse fato, na hora ali sacou o seu celular, seus assessores sacaram. Ainda bem que foi só o celular, né? Pois é. Podia sacar. Considerando o histórico, poderia sacar coisas piores. Mas aproveitaram para dizer, para alimentar esse contexto de perseguição política. Então eu acho que o judiciário, em casos como esse, deveria ter um pouco mais de atenção. Tá certo que tentaram na casa, tentaram no gabinete, mas poderiam ter tentado mais, porque é fácil encontrar, num dia de sessão, um parlamentar no seu gabinete, por exemplo. Não dá para culpar só a Carla Zambelli pelo problema eleitoral, porque a gente teve o caso do Roberto Jefferson também. Sem dúvida, sem dúvida. Época, né? Não, Bolsonaro, a gente fala, teve tudo para perder, né? Aconteceu foi um faroeste tudo para ele perder. Foi uma eleição realmente que vai ficar para a história. Felipe Monteiro, para a gente fechar esse assunto. Não, perfeito, Capês. Não, realmente foi cena grotesca, né? Apesar da parte do bolsonarismo colocar na Carla Zambelli e no Roberto Jefferson a culpa pela derrota nas urnas, é bom lembrar que o Bolsonaro cometeu erros durante todo o mandato dele, né? Não dá para colocar a culpa só nesses fatos isolados. Agora, o que eu queria colocar aqui é uma questão anterior, né? Essa atuação da Carla Zambelli nesse fato, né, de puxar a arma aqui nos Jardins, né, para uma pessoa que estava passando na rua, realmente mostra que a política do Bolsonaro de flexibilizar o acesso a armas é completamente equivocada, né? A Carla Zambelli era CAC, né? Mostra que ela não tinha nenhuma condição intelectual, nenhuma condição psíquica de ser CAC e de portar arma, né? Ou seja, então mostra claramente que a falência da política do Bolsonaro da comercialização das armas. Pelo amor de Deus, Pepe. E é bom lembrar, ainda, tem uma questão anterior, é bom lembrar ainda, Diego, que poderia ter sido pior, poderia ter matado a pessoa, o que mostra que mais armas circulando na sociedade pode gerar mais mortes e mais homicídios. E tem, inclusive, estudo do IPEC que vai nesse sentido, que mostra que quando você aumenta 1% a comercialização da arma, você aumenta em 2% o número de homicídios. Ou seja, o Bolsonaro perdeu, talvez não por conta do ato da Carla Zambelli, mas porque a população viu que a política dele de flexibilização de acesso a armas por meio dos CACs é completamente equivocada. Muito bem. Eu vou só fazer uma defesa do Felipe Monteiro aqui. Não é que, o que ele quis dizer é o seguinte:
a concessão do porte de arma não pode ser uma concessão indiscriminada. A pessoa precisa ter treinamento, preparação psicológica, ela tem que fazer várias vezes o treinamento, porque uma coisa é você treinar num ambiente fechado, num tiro em alvo fixo. Outra coisa é na dinâmica de uma cena, naquele momento em que você saca, você tem que tomar a decisão em questão de segundos, e se não houver um preparo muito grande, a pessoa vai usar aquela arma contra ela mesma, seja para fazer uma vítima e responder um processo por homicídio, seja para não saber reagir e morrer. Então, o que eu entendi de você é excessiva flexibilização, ou seja, pode-se conceder o porte de arma, mas a pessoa tem que estar preparada.